e a gente vai falar de dois temas bem interessantes aqui para a gente aprender bastante, né? Trocar, né? Fazer essa troca. A gente vai falar sobre teatro documentário. Vocês já ouviram falar nisso, teatro documentário? E vamos falar também sobre teatro e feminismo. Eu sei que aqui temos muitas mulheres, né, que estão acompanhando a gente, um papo bem bacana que a gente vai ter agora com a Fernanda Azevedo, atriz, professora, pesquisadora teatral, integrante do Coletivo Comum e militante da cultura. Prazer enorme te receber aqui, Fernanda. Bom O dia. prazer é todo meu, bom dia, é muito bom estar aqui novamente. Nós somos sempre muito bem acolhidos e acolhidas aqui na Rádio Brasil Atual. Delícia te encontrar, Marilu. Ai, que maravilha! A gente que adora você aqui, Fernanda. Bom, vamos falar primeiro sobre o teatro documentário. Eu sei que o Coletivo Comum, né, está promovendo aí justamente a Uhum, oficina sobre teatro documentário. A gente vai ter agora amanhã, dia 4, depois dia 11, depois dia 25. uhum. Mas vamos falar desse conceito aí, teatro documentário. Eu queria que você compartilhasse seu conhecimento, você que já tem mestrado aí na área. Vamos falar um pouquinho Sim. sobre teatro documentário, que muita gente ainda não sabe exatamente do que se trata. Vamos lá. Vamos lá. O teatro documentário ele é um conjunto não só de ideias, mas também de práticas de teatro que tem implicações estéticas e sociais muito importantes assim ao longo da história dele, né? Ele tem sido, assim, eu digo que agora no Brasil, América Latina, a gente tem algumas pessoas que estão pesquisando a fundo essa linguagem. E muitos grupos de teatro que adotam os documentos em cena, assim como o nosso, mas não necessariamente se dizem que trabalham com essa linguagem, né, com teatro documentário, mas o documento tem aparecido não só no campo do teatro, mas também em outras linguagens artísticas, na dança, nas artes visuais. Bom, o cinema, todo mundo, quando a gente fala de um documentário, as pessoas pensam logo em cinema. A nossa aposta, e a minha, inclusive como pesquisadora, é de que essa linguagem ela tem uma atualidade, uma capacidade de falar criticamente sobre a nossa sociedade, né, o nosso momento histórico. E, bom, todo mundo que estuda teatro ou estuda qualquer linguagem artística sabe que não adianta a gente ter só novos conteúdos, né? As mudanças sociais acontecem e a gente também precisa buscar novas formas para falar sobre esses novos conteúdos. E a gente acha que o teatro documentário pode ser uma forma muito potente. Posso explicar um pouco mais, né? Porque às vezes pode ficar um pouco Sim. enigmático para as pessoas pensando, mas o que é isso? É teatro, mas aí não tem personagem, aí não tem uma história com início, meio e fim. Sim, pode não ter personagem, pode não ter uma história necessariamente com início, meio e fim, ou pelo menos não nessa ordem. A gente pode começar pelo fim, ir para o início, depois para o meio. Essa linguagem, ela surge na verdade, a primeira pessoa a falar sobre teatro documentário, né, como teatro documentário, é um camarada chamado Piscator, Erwin Piscator. É um cara que trabalhou, na verdade o Brecht trabalhou com ele, o Bertolt Brecht era mais novo do que ele, 5 anos, e digamos que foi um dos primeiros empregos no teatro que o Brecht teve, foi com esse cara, com Piscator, que era um alemão que, como, enfim, várias outras pessoas, artistas e pessoas ligadas à esquerda na Alemanha, teve que se exilar durante o período do nazismo, e que foi a primeira pessoa a falar em Zeittheater, que é teatro do tempo. A ideia dele era colocar em cena esses documentos para fazer com que as pessoas, o público, junto com o elenco, os atores, os artistas que estavam em cena, pudessem fazer as correlações diretas do teatro com a vida. E aí, só para terminar essa historinha do Piscator, porque eu acho que tem uma história que eu adoro contar, que ela é muito... eu não sei se é divertida, mas ela é interessante. O Piscator, ele na Primeira Guerra Mundial, ele era muito novinho, tinha 19 anos, e ele teve que ir para a guerra, obviamente do lado da Alemanha, infelizmente, né, coitado, ele não sabia muito o que estava acontecendo, mas um belo dia eles estavam, vocês sabem que a Primeira Guerra foi uma guerra muito de corpo a corpo, né, muito violenta, corpo a corpo. E eles estavam, então, no campo de batalha e começaram a ser atacados pelas tropas inglesas.
e o comandante pediu para que os soldados cavassem rapidamente uma trincheira para se proteger, né, das balas, das bombas. E ele não conseguia cavar essa trincheira, ele ficou apavorado e paralisado de medo. E o, o comandante foi até ele se arrastando e perguntou para ele, mas o que está acontecendo? E ele não conseguia se movimentar, até que o comandante perguntou, mas o que você faz? Aí ele respondeu, com muita vergonha, eu faço teatro. E aí, nesse momento, ele percebeu que o que ele fazia, ou que o teatro que ele fazia, não servia para nada. Que ele não só ia morrer ali, né, no campo de batalha, mas enfim, os seus companheiros também morreriam. E a partir daí, a gente pode pensar, então ele parou de fazer, deixou de fazer teatro, né, entrou para o exército. Não, nada disso, foi o contrário. Ele entendeu que o teatro que ele tinha que fazer, ou o teatro que ele precisava fazer, tinha que ter relação direta com a vida e com as questões da vida. A gente diz que o teatro tem que responder aos perigos da nossa época. E é a partir daí que ele vai buscar uma nova linguagem de teatro, e uma linguagem também que expresse essa nova humanidade, porque depois de uma experiência catastrófica como a Primeira Guerra Mundial, você tem que redefinir qual é o sentido, inclusive, de humanidade, de relações humanas, enfim. Fora que ele era filiado ao Partido Comunista, então eles estavam também à busca de uma nova sociedade, de uma sociedade talvez nunca imaginada. E o teatro, para essas pessoas, tanto para ele, quanto para o Brecht, quanto para o Augusto Boal, aqui no Brasil, para dar um exemplo brasileiro, o Henrique Bonaventura na Colômbia, são pessoas que entenderam que para se ter uma nova sociedade, para se inventar uma vida nova, que talvez a gente nunca tenha vivido, de justiça social, de igualdade, etc., precisava se inventar também uma nova forma de pensar e de imaginar, porque o que o capitalismo, o neoliberalismo faz com a gente é justamente destruir a nossa capacidade, inclusive, de imaginar. Então, a imaginação política é algo com o qual a arte, em geral, pode contribuir bastante. E nós acreditamos que o teatro documentário se insere aí no campo dessas linguagens potentes, não só para falar criticamente sobre o mundo que a gente vive, pensar criticamente sobre ele, mas também para inventar novas possibilidades de vida. Isso, assim, é um panorama geral. Tá. E, Fernanda, você falando em guerra, eu lembrei, né, durante a pandemia, eu lembro que eu vi aí de forma virtual a peça, né, que você encenou, onde denunciava os abusos, torturas feitas, né, por soldados americanos na prisão de Abu Ghraib, né, que foi o local ali de tortura da guerra do Iraque, né? Esse já era um teatro documentário, Fernanda? Sim, esse, no caso, foi um filme mesmo. A gente não, tanto é que a gente não está encenando como peça, né? Os Grandes Vulcões, ele é um filme. Grandes Vulcões. O teatro, não é porque é muito interessante essa pergunta que você está fazendo, porque na verdade várias pessoas, porque durante a pandemia muitos grupos de teatro filmaram as suas peças e colocaram nas redes. Era uma forma da gente estar junto com o nosso público, né? E de estar falando através do teatro. No nosso caso, a gente decidiu que ele não seria uma peça de teatro, ele seria realmente um filme. Por isso que a gente trabalhou, inclusive, o Fernando, que é o diretor da companhia e dos trabalhos da companhia, ele, além de diretor de teatro, ele também é diretor de cinema, e nós convidamos um outro diretor de cinema, que é o Tiago Mendonça, da Memória Viva, para fazer esse filme com a gente, para contribuir na criação. Então, mas é muito interessante, porque o teatro é um personagem desse filme, e por isso ele está muito presente. A gente, inclusive, filmou ele dentro do teatro do Galpão do Folias. Sim, ali nós usamos o documento. Ali foi ótimo esse exemplo que você deu, porque isso todo mundo pode ver. Está na plataforma da Embaúba. Embaúba é uma distribuidora, enfim, uma produtora, Embaúba Filmes. São muitos filmes interessantíssimos que estão lá. São filmes políticos também, não só. E o nosso filme Os Grandes Vulcões está... Depois eu posso passar para vocês o link direto, mas ele está lá na plataforma da Embaúba. Tá certo, passa sim. Não, passa porque a gente pode colocar, inclusive, depois, quando a gente postar a sua entrevista no YouTube, a gente já coloca o link lá para as pessoas acessarem. Mas o pessoal do chat aqui logo quer, viu,
Fernanda, tenho certeza, mas, gente, é imperdível Os Grandes Vulcões, é imperdível. Foi muito importante ter visto esse filme, né, que é já uma mistura, né, de teatro e documentário. Aham, Enfim, foi muito importante, né, ver durante a aham, pandemia. Que criatividade, viu, do Coletivo Comum. É impressionante. Mas diga lá, é. Fernanda, te cortei aí, Eu vamos vou... lá. Não, Diga. maravilha, porque você deu um exemplo bom e a gente, como esse é um trabalho que todo mundo pode ver, eu acho que é bacana falar sobre a questão do documento a partir dele. A gente já Tá. começa com a linha central, quer dizer, o que formata esse trabalho é um discurso do Harold Pinter, que é autor dramaturgo britânico, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu não me lembro se foi 2004, enfim, não vou me lembrar a data ao certo agora. Então o primeiro material que a gente tem é esse discurso, vocês veem, não é um texto dramático, o Harold Pinter está em cena, mas não exatamente como personagem, porque sou eu fazendo a fala do Harold Pinter, mas o tempo inteiro as pessoas sabem que eu sou Fernanda. Eu me coloco também como atriz, eu começo dizendo que eu sou uma atriz e eu sou um dramaturgo, eu termino o trabalho dizendo eu sou uma atriz. Então é essa confusão mesmo, entre quem é que está em cena e quem é que está, de quem é aquela fala. Isso é interessante, é proposital. Não é exatamente uma confusão, na verdade, a gente mostra para as pessoas isso. Então, a gente já tem como material central esse discurso do Harold Pinter. E aí a gente enxerta outros materiais, porque o discurso do Harold Pinter não era bastante suficiente para a gente, inclusive para falar sobre o Brasil e a América Latina. Mas no próprio discurso do Harold Pinter já tem uma série de denúncias sobre o imperialismo, principalmente norte-americano e europeu, no caso dele, o britânico, né? E a gente enxerta outros elementos, outros materiais documentais, músicas, para nós, música também é dramaturgia, vários trechos de filmes brasileiros durante o período um pouco anterior à ditadura e até à reabertura. Então a gente tem um período aí do cinema, desde o cinema novo, cinema marginal, todo o cinema que foi produzido nesse período do final dos anos 50, início dos 60 até 80. Então isso entra como dramaturgia também, né? E vários dados que são colocados ali, que são dados verdadeiros, inclusive alguns dados que a gente atualiza do próprio Harold Pinter. E textos que foram criados pelo roteirista, que no caso é o Fernando Quinas também, que trabalhou junto com a Beatriz Caló, são as duas outros integrantes do Coletivo Comum, junto com a Daniela Embon. Então esses materiais, eles são colocados, eles são distribuídos, digamos, pela encenação ou pelo filme, de forma que montam o que a gente chama de um roteiro cênico, um roteiro teatral, um roteiro de um filme, que fica mais simples das pessoas entenderem. As cenas que acontecem, muitas vezes, dentro do teatro documentário, elas não necessariamente elas têm uma continuação. A gente trabalha muito com a ideia dos quadros, ou dos tableaus, ou dos esquetes. Então, a gente tem um tema central, mas a gente tem várias cenas que se fecham em si mesmas. A gente trabalha muito com isso nas peças também. Então, por exemplo, se a gente tem uma peça que é feita dentro do teatro, como Morro como País, que é um trabalho que foi feito em 2003, 2004, e que falava sobre a ditadura, em especial na América Latina. São vários tableaus. A gente fazia o trabalho inteiro dentro do teatro, mas quando a gente precisava fazer fora do teatro, porque nos interessa falar com o público também, que não consegue ir ao teatro, nós conseguimos fazer uma montagem menor, que a gente chamou de 3 metros quadrados, e levar algumas cenas para espaços que não necessariamente são teatrais. Então é muito interessante, porque a gente consegue fazer o trabalho no teatro, com tudo que o teatro nos proporciona, e a gente consegue fazer ele como agitação também, né? Como agitação e propaganda, como agitação junto aos movimentos sociais e, enfim, e outros parceiros e parceiras que nos convocam em alguns momentos. Certo, agora para a gente fechar essa questão aqui do teatro documentário, da oficina, então vamos lá, vai ser amanhã, Vamos lá. no dia 11 e no dia 25 de março, né? Quer dizer, Então, sempre aos sábados, né? Diga lá. Não, é que tem uma mudança, desculpa te interromper. Opa, então vamos lá. No card que a gente mandou, está escrito dia 25, mas a gente vai ter que mudar para o dia 18. Então, são Melhor. mais 3 sábados.
A gente começou no sábado passado, sempre às 15 horas, no espaço da Próxima Companhia, que são nossos parceiros e que estão acolhendo o nosso grupo nesse momento, que fica na rua Barão de Campinas, 529, bem do ladinho do metrô Santa Cecília. Vocês podem, quem não foi no primeiro dia, pode ir nos outros, porque a gente está trabalhando com módulos independentes. Porque o teatro documentário é de uma riqueza gigantesca, gente. Na verdade, não existe só uma forma de fazer teatro documentário. Assim como não existe só um feminismo, né? Existem vários feminismos. Não existe só uma forma de fazer teatro documentário, existem várias. Inclusive, assim, digamos que a nossa tradição do teatro documentário é desse teatro documentário crítico, de um teatro documentário que nasce dentro de um projeto político também de mudança social. Existem outros teatros documentários que não estão necessariamente preocupados com isso. Que são mais intimistas, ou que voltam a falar da questão das subjetividades. A nós nos interessa o indivíduo enquanto coletividade, e a coletividade que abarca esse indivíduo emancipado o máximo possível. Mas é isso. Então, vocês podem chegar, podem vir a qualquer dia, não precisa ter participado dos demais, então, mesmo quem só puder vir no último dia. Então, a gente tem mais agora o dia 4, o dia 11 e o dia 18, às 15 horas, nesse espaço da Próxima Companhia. Tá fácil que são os 3 próximos sábados, né? Sempre 3 da tarde, ali na Barão de Campinas 529, ao lado praticamente do metrô Santa Cecília. Agora, vamos falar também, a gente está já no mês, né, nosso, das mulheres, né? Então, a gente pode falar também sobre o teatro e o feminismo, né, Fernanda? Vocês vão ter também um encontro, né? Agora no dia, ver se está certo, dia 14 de março, às 7 da noite, é isso, né? Mas dá os detalhes, e vamos falar do teatro e feminismo, né? Essas duas potências, né? Sim, é muito interessante falar sobre teatro e feminismo também, partindo da pauta do teatro documentário, porque muito do teatro e da performance produzida por mulheres, sei lá, desde os anos 1960 para cá, ela tem sido muito documental, porque assim como as mulheres, assim como as pessoas que não brancas, né, se a gente for pensar, são pessoas que foram sempre jogadas para debaixo do tapete da história, né? Então, no momento em que a gente consegue várias formas de expressão, a ideia é trazer um pouco do que é discutido, ou um pouco do que acontece na vida dessas mulheres para dentro da cena. Então, o trabalho com documento tem sido usual, digamos, no trabalho de mulheres, principalmente no trabalho cênico de mulheres feministas. Enfim, mas aparece também nas artes visuais, no cinema e tal. A ideia, eu dou aula na Escola Livre de Teatro de Santo André, sobre teatro e feminismo. A gente tem um coletivo chamado Mulheres em Movimento, Teatro e Sociedade, porque fazendo sempre essa correlação entre as linguagens artísticas e o mundo que a gente vive, assim como o Piscator. A gente não passou pela Primeira Guerra Mundial, mas assim, o Brasil, né, digamos que não é para amadores também, né? A gente sabe disso, né, Marilu? É um país forjado aí em diversas violências, né? Então, eu misturo a linguagem do teatro documentário com esse teatro feminista, porque eu acho que vem da tradição desse teatro feito por mulheres também muito o uso do documento. Tanto a oficina de teatro documentário quanto essa, a gente chama de jornada Teatro e Feminismo, estão dentro de um projeto maior, que é o nosso projeto apoiado pelo Programa de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. A gente já falou sobre isso aqui, já falei até com Marilu. É um programa muito importante, que existe, infelizmente, só no município de São Paulo. Enfim, tem alguns outros lugares que estão conseguindo aprovar leis parecidas, mas ele dá a possibilidade de um grupo de teatro não fazer uma atividade, mas montar um projeto durante um período. E então, a oficina de teatro documentário e essa jornada, esse debate sobre teatro e feminismo, está dentro desse projeto maior, que eu espero que eu possa vir aqui falar mais sobre ele, porque são muitas coisas. Eu falei no ano passado sobre a Ocupação Brasil 200, que teve na Comunidade Cultural Quilombaque, e agora, esse mês, a gente tem, então, essa jornada. Ela está dentro de outras várias jornadas. A gente tem, se eu não me engano, são 8 jornadas. Então, a gente vai falar sobre teatro e a ideia de comum,
teatro e neurociência, teatro e dramaturgia brasileira dos anos 60, teatro e público infanto-juvenil, porque o nosso próximo trabalho cênico vai ser para o público infanto-juvenil. A gente vai falar sobre matemática e ditadura, nesse trabalho que vai ser feito para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos. Aí a gente tem teatro e teoria crítica, teatro e exílio, que é o tema principal do nosso projeto, e teatro e literatura, e teatro e feminismo. Sobre o teatro e feminismo, para fechar, para não ficar muito longo, sobre o teatro e feminismo, a gente vai ter convidadas que eu considero assim, pessoas maravilhosas por conta das suas histórias enquanto artistas e enquanto militantes mesmo, né? A gente vai ter Helena Silvestre, que é escritora, é ativista feminista e pelo direito à moradia. A Helena, inclusive, teve aí, enfim, indicada ao Prêmio Jabuti já mais de uma vez, tem feito vários debates, inclusive, com a Boitempo. É uma grande escritora e também uma feminista latino-americana. E uma pessoa que está ligada ao movimento de moradia também. Então, quer dizer, ela tem aí o pé no chão também na luta direta. A Avi Terrena Alves, que é dramaturga e poeta travesti, minha colega na Escola Livre de Teatro de Santo André, e que tem produzido muito com o seu grupo de teatro também, tem uma pesquisa muito importante sobre o período, inclusive, da ditadura e a violência contra as pessoas trans, né, nesse período. E a Paloma Franca Amorim, que também é outra grande escritora, ela é de Belém, Pará, e também super, enfim, reconhecida, premiada, e ela é professora e dramaturga afro-indígena. Então, a gente vai ter uma diversidade, eu faço a mediação, né? A gente vai ter uma diversidade incrível, assim, nessa mesa. Ela vai acontecer no dia 14 de março, que vocês sabem, é o aniversário de 5 anos do assassinato da Marielle Franco e do Anderson. Então, é uma data importante para a gente, uma data importante para estar na rua também. Eu sei que vai ter ato, vão ter uma manifestação, e eu convido as pessoas para, depois do ato, virem, então, à próxima companhia, para fazer essa conversa com a gente. A ideia é que seja uma conversa a partir das experiências dessas convidadas, mas uma conversa. E é um dia aberto não só para mulheres, principalmente para mulheres, mas não só para mulheres. Então, nos interessa falar com os companheiros que tem interesse em debater conosco esse tema também. Isso, Fernanda, mas tem gente perguntando uma coisa aqui para você. Seguinte, Christian Moura está dizendo o seguinte, dando bom dia para a gente, tarará, bom final de semana, obrigada, Christian. E está dizendo o seguinte, a Funarte agora, na gestão Lula, quem vai cuidar do teatro, o que podemos esperar para a arte? Abraço. A gente sabe que é Maria Marighella. Maria Marighella, nossa, figura importantíssima. Já esteve aqui no jornal, já esteve aqui dando entrevista para a gente. Sim. O que pode se esperar? Aí a pergunta, o Christian Moura. Obrigada, Christian, pela pergunta. Bom, eu acho que a gente deu uma virada grande agora, assim, não só porque a gente vai voltar a ter um Ministério da Cultura, mas não adianta só ter o Ministério da Cultura, a gente tem que ter verba no Ministério da Cultura também. A gente parece que esse ano de 2023 vai ser um ano com a maior verba que a gente já teve, é claro. Não, parte dessa verba vem das conquistas do movimento de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, na Lei Paulo Gustavo e a continuação da Lei Aldir Blanc, mas a gente precisa combinar as duas coisas, né? Uma gestão, né, que seja democrática e a verba para que as pessoas consigam fazer os seus trabalhos. Afinal, é uma profissão. Às vezes a pessoa não sabe o que a gente faz, é uma profissão que requer muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Eu acho que Maria Marighella, ela, além de ser essa figura importante, uma militante importante de esquerda, tem a sorte de ser neta do Marighella, mas mais do que isso, ela também é uma atriz. A Maria Marighella é atriz, ou seja, ela é uma pessoa desse campo que sabe muito bem como lidar com a política pública para a área das artes cênicas, para a qual se dedica a Funarte. Então, a gente está muito, muito contente, muito confiante. Nenhum gestor, nenhum político faz o seu trabalho sozinho, então a gente tem que estar muito atento, atentas,
porque a organização social, a organização popular vai ser importante em todos os sentidos durante esses próximos 4 anos. Não só porque o bolsonarismo não foi embora, o neoliberalismo muito menos, pelo contrário, ele está inclusive dentro do próprio governo, nessa grande, né, chave aí de abertura de algumas concessões que serão feitas, né? Então, nós precisamos, como movimento social, como pessoas organizadas, sociedade civil organizada, a gente precisa estar apoiando o que a gente acha que está certo nesse governo e também fazendo a pressão pela esquerda para que as coisas caminhem como a maior parte da população precisa e quer que caminhe, né? Acho que é isso. Exato. Espero que eu tenha te respondido. Estamos animados. É isso aí. Fernanda, no finalzinho do finalzinho, aos 45 do segundo tempo, vamos lá, Elisa Riesco, que é uma feminista aqui da Baixada Santista, né? Ela diz o seguinte: Fernanda, vocês se apresentam em outras cidades, o pessoal está querendo, porque a gente fala que esses eventos, né, são em São Paulo, mas Sim. ela já está querendo saber, né? De qualquer forma, diga lá, Fernanda. Como é o nome dela? Desculpa, Elisa. Elisa, obrigada aí pela pergunta. Sim, nós já nos apresentamos em Santos, no Festival de Teatro de Santos, que foi a Pagu, inclusive, que inaugurou, que criou, o festival de teatro mais antigo do Brasil. E nós apresentamos um trabalho nosso, que inclusive a gente vai voltar a ele nesse projeto de fomento, que é o Carne, Patriarcado e Capitalismo. A gente apresentou mais de uma vez em Santos e apresentamos pelo Brasil inteiro. Agora, o Fomento ao Teatro nos dá a oportunidade de fazer essas atividades só dentro do município de São Paulo, mas olha, é pertinho. Venha, a gente vai fazer algumas apresentações do Carne, também em espaços ligados ao movimento feminista, em toda a cidade de São Paulo. E, na verdade, a gente vai fazer uma coisa diferente, é um trabalho pedagógico, a gente vai desmontar a encenação do Carne, a gente vai apresentar cenas, parar, conversar com o público, dizer como é que a gente criou aquela cena, quais são as implicações estéticas e políticas daquela cena, aí voltar a apresentar de novo, uma desmontagem desse trabalho Carne. E fora isso, para terminar mesmo, a gente tem aí 3 trabalhos cênicos para esse ano. E eu queria depois que vocês nos convidassem para falar mais detalhadamente. A gente vai dia 29 de abril, a gente estreia num teatro distrital de São Paulo, no Cacilda Becker, nosso primeiro trabalho infanto-juvenil, chama Os Números e a Vida, fala sobre matemática e ditadura, a aventura do pensar coletivamente e de entender o mundo. E a gente estreia no Sesc Belenzinho também, no dia 14 de abril, um trabalho chamado Universo, que é a partir de uma conferência do Carl Sagan, mas não só, porque a gente sempre mistura outros materiais, né, nos nossos roteiros. Então, a gente vai falar sobre vários temas, sobre a ideia do conhecimento, na verdade, como algo importante para a gente também entender o mundo que a gente vive, e a questão da emergência climática e de novas possibilidades de vida a partir do trabalho do Carl Sagan, né? Um cientista importante e um grande divulgador da ciência também. Então, estamos falando contra os diversos obscurantismos. Estamos convidando também os físicos, astrofísicos, astrofísicas, e todas as pessoas interessadas também nesse tema e no teatro documentário para estarem com a gente aí lá no Sesc Belenzinho. Vão estar as 2 peças em cartaz ao mesmo tempo e no segundo semestre a gente vai estrear um trabalho que vai ser um trabalho de pesquisa com migrantes e imigrantes, muito musical, chamado Exílio, mas aí isso eu conto para vocês mais para frente. Nossa, que potência, né, a Fernanda? Meu Deus! A gente agradece demais aqui essa participação, Fernanda. A gente se alimenta, né, de arte, de cultura, cada vez que você vem aqui. Ai, a gente se sente muito, muito alimentado nessa área, viu? Muitíssimo obrigada, viu, minha querida? Um beijo para você e depois a gente vai postar o link que a Fernanda falou, né, do Embaúba Filmes, os vulcões. Já coloquei aí nos chats, mas depois que essa entrevista for postada no YouTube, vai estar lá direitinho para quem quer realmente ver
também esse trabalho que é magnífico e eu recomendo demais. Fernanda, um beijo para você, querida. Até a próxima, em breve. Um beijo, muito obrigada. E sim, me chamem porque eu tenho mais coisa para falar sobre o Cordão da Mentira, que vai sair no dia 1º de abril, mas isso fica para uma próxima Pronto. vez. É uma potência. Tá certo, Fernanda, um beijo. Falamos aqui com a Um Fernanda Azevedo. Um beijo para você. Desculpa te cortar. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.